anda a sua saúde cerebral? Como que tá o seu foco, a sua concentração? Você tem conseguido aprender com facilidade? E como anda a sua memória? Tem se esquecido das coisas que você ia fazer, de palavras, de datas? Cada vez mais nós temos atendido pessoas jovens com alterações de memória. Não é incomum a gente receber essa queixa, né? Doutora, eu tô com um problema de memória, não consigo me concentrar, não consigo focar no que eu preciso no trabalho, faço um curso de inglês e não consigo aprender, parece que eu não tô retendo nada. Então impacta bastante, né, nas relações sociais, no trabalho, no seu dia a dia. Então neste vídeo eu vou te falar sobre os 5 principais sinais de demência que você deve estar atento, principalmente se você já tem na sua família pessoas que sofrem de Alzheimer, que sofrem de demência, às vezes foi diagnosticado tarde, não sabia lá atrás que já estava dando sinais, né? E eu vou dividir aqui com vocês também o que é a demência, quais os tipos de demência, né? E o que você pode começar a fazer hoje, quais as novidades nós temos aí na ciência para te ajudar a prevenir esse problema e já começar aí a tratar se você já tem sinais de problemas de memória e cognição. O que é então a demência? Por muito tempo esse termo demência ficou vulgarizado e as pessoas não entendiam muito bem o que é. Então vamos caracterizar bem aqui. É uma síndrome. Síndrome é quando a gente tem um conjunto de sinais e sintomas. A pessoa não apresenta um sintoma só, um sinal só. Ela apresenta um conjunto. Isso é uma síndrome. E especificamente a demência é um conjunto de sinais que mostram que a pessoa está tendo um declínio cognitivo, está raciocinando, está pensando mais lentamente ou por alterações comportamentais. Hoje nós sabemos que mais de 1,2 milhões de pessoas vivem com demência no Brasil. É muita gente, imagina no mundo. O nosso cérebro, ele é responsável por quem a gente é, né? É o seu eu, sua identidade, é a sua personalidade, o que você gosta de fazer, o que você toma de decisão no seu dia a dia, quem você é, né? Realizar tarefas do dia a dia, prestar atenção nas coisas, raciocinar, lembrar de coisas do passado, planejar coisas para o futuro, aprender coisas novas. Então o cérebro, ele participa de todas essas funções. E perder tudo isso, perder aos poucos isso, né, a tua identidade, a sua realidade, a percepção do mundo, que dia é hoje, o que eu estou fazendo aqui, onde eu estou, quem são essas pessoas ao meu lado, e as memórias do passado afetam muito a gente, afetam nós como seres humanos. E é isso que vai acontecendo no cérebro, né, uma degeneração. A gente chama essa doença de neurodegenerativa justamente porque os neurônios, eles vão morrendo numa velocidade muito mais rápida do que o que deveria ser, do que é natural para o ser humano. Então nós temos alguns tipos de demência, na verdade muitos tipos de demência, mais de 100 tipos, mas as mais comuns, mais conhecidas, né, são o Alzheimer, responsável aí por cerca de 60%, 70% dos casos de demência, e as demências vasculares também, onde há uma dificuldade do suprimento sanguíneo para o cérebro, então não chega bem oxigênio no cérebro, né, por conta dos vasinhos entupidos. E as demências vasculares, elas estão muito associadas à hipertensão, à glicose alterada, né, à diabetes, que vai alterando ali o funcionamento dessas pequenas artérias que levam sangue para o cérebro, e com isso o cérebro começa a neurodegenerar, começa a morrer, falta oxigênio, falta nutrientes para as células cerebrais. E por que esse assunto merece ter muito cuidado, a gente falar mais sobre ele? Porque é algo que realmente é muito desafiador, traz muita tristeza para as famílias, traz muita tristeza para o próprio paciente, né? É uma das causas de maior debilidade dos idosos, de maior necessidade de ajuda quando a pessoa fica idosa, né? Então é muito diferente você envelhecer ali com 100 anos, 90 anos, ainda com a memória ativa, com a concentração boa, com as habilidades que você costumava ter na sua juventude todas em dia, né? E sua memória afiada, do que você envelhecer dependente de outras pessoas para se limpar, para comer, para tomar banho, para andar. Então existe uma diferença muito grande, né, de um idoso que envelhece assim e um idoso que envelhece feliz com memória ativa. E além disso, está entre as 10 principais causas de morte no mundo. Então a gente
geralmente quando pensa em doença, a gente pensa nas mais graves. Vamos preocupar com o coração, infarto, vamos preocupar com AVC, vamos preocupar com câncer. Mas as demências estão dentro das 10 principais causas de morte, porque a demência gera outros problemas. A pessoa fica acamada, a pessoa fica dependente, fica com a mobilidade alterada, né? Então isso traz aí mais riscos de infecções, mais risco de pneumonia. A pessoa acaba morrendo por outras coisas em consequência da própria demência. Agora, quais os sinais principais que você deve já estar atento na sua casa? Porque são sinais sutis que às vezes não te levam a pensar que você está desenvolvendo uma demência, e isso vai sendo deixado de lado. Se você só vai se preocupar com isso quando você está ali com 60, 70 anos, e daí às vezes já está em fase mais avançada, onde esse idoso precisa, vai ser muito mais difícil, né, conseguir voltar atrás no tempo e melhorar a saúde cerebral. Então, o primeiro sinal é sim relacionado à memória, né? A pessoa começa a esquecer coisas do dia a dia, esquecer palavras, troca palavras, não consegue às vezes completar uma frase, esquece nomes de objetos, e não é só coisas assim esdrúxulas, né? Coisas grandes, esqueci de desligar um fogo, não. São coisas sutis, né? Começa a esquecer aonde deixou um objeto que ele costumava deixar sempre ali naquele mesmo lugar, liga para um filho, para um parente, começa a repetir a mesma história, esquece que contou aquela história ontem, e às vezes pode até esquecer coisas mais sérias mesmo, né? Datas importantes, a data que casou, uma coisa que ela tinha de costume lembrar, né, nome até de um neto, de um filho, e até mesmo de pessoas, isso em casos mais avançados, né? O segundo sinal que a gente tem que estar atento é na postura da pessoa, né? Então, às vezes, essa pessoa começa a dar sinais da postura, começa a ficar com a postura mais inclinada, começa a ficar mais de lado na postura, não consegue mais, de repente, fazer os mesmos movimentos que fazia, vai dar uma garfada, erra a boca, ou não consegue mais ter aquele mesmo equilíbrio. Outro aspecto sutil que pode ser notado é a alteração da marcha, começa a arrastar os pés, começa a ter mais dificuldade para andar. Segundo sinal muito frequente são as alterações do sono, tanto a insônia quanto você ter pesadelos noturnos, começar a ter um sono muito agitado, pernas inquietas, dar aqueles chutes durante a noite, acorda de madrugada muitas vezes, né? E às vezes acorda até assustado, acorda com as galinhas, ou às vezes está até dormindo demais, dorme demais durante o dia, que é aquela sonolência, dorme à tarde, coisa que não fazia antes. Então, sono demais ou insuficiência no sono, né? Insônia é um dos sinais aí que você deve estar atento para desenvolver ou até mesmo um início de demência. Terceiro sinal está relacionado aos sentidos, dificuldade de audição, né? A pessoa começa a ter mais dificuldade para ouvir e está muito relacionado a desenvolvimento de demência, né? A audição e a visão têm relação direta com o nosso cérebro. Se a gente não está estimulando através da visão e da audição, a gente pode ter mais chance aí de demências, de Alzheimer. E sinais sutis que a gente pode ver no dia a dia são as alterações espaciais, né? A pessoa começa a ter dificuldade para ver profundidade, né? Começa a dar um passo em falso, tem mais quedas, né? Cai do nada em casa e a pessoa nem sabe por que caiu, não escorregou, não tropeçou, não tinha nenhum degrau ali, mas a profundidade ela não tem mais aquela noção. E até mesmo mudanças no paladar, né? A pessoa não consegue mais comer as mesmas coisas que comia antes, ou precisa de muito mais sal, muito mais açúcar para poder sentir que tá sentindo o gosto dos alimentos, né? São alterações que têm relação também com o nosso cérebro, porque é o cérebro que comanda essas percepções do alimento, do paladar, da audição, da visão. Quarto sinal está relacionado às alterações de humor e de personalidade, né? O humor começa às vezes a ficar mais deprimido, falta de interesse em fazer as coisas, falta de motivação para realizar aquelas atividades que antes eram prazerosas, falta de vontade de estar com as pessoas, a pessoa começa a ficar mais apática. Então, se você sente aí que você está ficando mais apático, não quer ter muitos relacionamentos, não quer muito ir mais na casa das pessoas, pode ser também um início de sinal de demência. E as alterações de personalidade, existe, por exemplo, uma demência frontal, onde a pessoa começa a ficar, sabe aqueles idosos mais assanhadinhos, né? Que começa a mexer com a menininha ali na rua, começa a falar mais piada que antes não falaria, né? Uma coisa mais picante, enfim. Essa demência frontal, né? Que são alterações do lobo frontal, onde
há ali uma percepção, né, do limite das coisas, do que eu posso falar, de limitação de como eu vou agir, pode ser também um sinal de demência. Quinto sinal, dificuldade de guardar informações a longo prazo, raciocinar, dificuldade de aprendizado, né? A pessoa não consegue mais aprender com a mesma velocidade que aprendia antes, parece que você tá sempre com a mente cansada. Esse é um sinal muito clássico que eu tenho visto, assim, frequentemente nas consultas, inclusive de pessoas jovens, né? Esse cansaço mental. E daí você vai vendo que se a pessoa não cuidar, ela pode desenvolver coisas piores. Bom, agora que você já conhece os principais sinais, vamos entrar aí no que você pode começar a fazer hoje para melhorar esse problema. Tá? Uma das coisas principais é investigar as coisas básicas relacionadas a esses sintomas, tá? Porque muita gente só pensa em tomar o suplemento, a vitamina, que é bom para o cérebro, mas esquece de investigar certas doenças relacionadas a problemas cognitivos. Ou fica esperando ali o Alzheimer acontecer, porque o familiar já teve Alzheimer, então eu vou acabar tendo mesmo, então vou só tomar umas vitaminas aqui, tá bom. Não é bem assim. A gente precisa manter certas coisas em dia aí no corpo para você evitar problemas associados neurológicos. Um deles é a tireoide. Então, se você tem algum desses problemas neurológicos ou tá com cansaço mental, você precisa ver como é que tá a sua tireoide. Será que tem um hipotiroidismo aí? Será que está com T3 e T4 em bons níveis? Se não, você tem que tratar para ontem, porque um dos sinais de hipotiroidismo é a dificuldade de memória, concentração, cognição e tudo que está relacionado ao cérebro. O cérebro começa a ficar lento. Outra questão que você tem que olhar é a parte hormonal, né? Principalmente os hormônios femininos sexuais ali do período da menopausa, né? Estrogênio, progesterona e testosterona, e para o homem também na andropausa, né? O homem também passa por essa redução dos hormônios, e esses hormônios eles também são responsáveis pela saúde cerebral. Então, se você tiver progesterona baixa, você pode ter insônia. Se você tiver estrogênio baixo, sua memória começa a falhar. Então, a gente manter esses hormônios adequadamente em boas quantidades durante o período aí que reduz, que é a menopausa e a andropausa, é algo que você vai estar fazendo já para reduzir a chance de você ter uma demência lá na frente. E acima de tudo, manter as suas vitaminas, nutrientes e minerais em dia. Se você não tem boa quantidade de magnésio, zinco, selênio, vitamina B12, vitamina D, você vai acabar desenvolvendo problemas neuronais. A B12, por exemplo, é responsável por impulsos nervosos, né? Responsável por manter os nossos nervos saudáveis, né? A vitamina D reduz o nosso índice de depressão, de apatia, de problemas neurológicos. O zinco protege as nossas células, né? Ajuda com que a gente faça reações rápidas, né? Bioquímicas rápidas. O ferro, por exemplo, mantém a chegada de oxigênio adequada até o seu cérebro. Então, se você não tiver essas vitaminas e minerais em dia, você vai acabar tendo problemas neurológicos. Então, faça aí esses 3 exames, tá? Para você ver como é que está. Veja como é que tá a tua tireoide, T3, T4 e TSH. Veja como é que tá a tua parte hormonal, estrogênio, progesterona e testosterona. E veja também como estão essas vitaminas que eu citei aqui. E quais as dicas práticas para você já começar hoje a cuidar do teu cérebro e reduzir essa chance aí de ter demência, ou até mesmo se tá começando já cortar por aqui para que você não piore isso, tá? Primeira coisa que você pode começar a fazer: desenvolva atividades todos os dias, né? Pratique exercício físico, principalmente a musculação. Os estudos científicos já mostram que quanto mais força, mais exercícios de musculação você faz, melhor você envelhece, menos chance de demência. E ajuda você a manter o seu cérebro ativo, levar mais sangue pro seu cérebro, porque os músculos trabalhando, o teu corpo inteiro tá bombeando sangue, né? E também fazer atividades cognitivas, ler mais, pode ser uma revista, pode ser um livro ou um site, você fazer caça-palavras, palavras cruzadas, jogar um baralho, sair, ver gente, isso tudo tá trabalhando audição, visão, para que você não pare, né? Não pode ficar em casa sozinho, apático, porque isso vai estar piorando o teu cérebro. Segundo, tomar 1 colher de sopa de óleo de coco ou MCT, que é já ele extraído, né? O MCT que é o triglicerídeo de cadeia média extraído do óleo de coco. Você pode comprar com esse nome, ou o óleo de coco mesmo, extra virgem, tá? 1 colher de sopa
até 2, melhor ainda se você conseguir tomar todos os dias. O óleo de coco, ele tem ácidos graxos, ele tem óleo bom para o cérebro, para ajudar o cérebro a funcionar melhor. O óleo de coco é maravilhoso para o cérebro. Existem estudos mostrando já redução e até mesmo reversão de casos de demência, tá? São poucos os estudos ainda, não são estudos grandes, randomizados, mas a gente já tem aí esperança, né, no fim do túnel, até mesmo para reversão de algumas demências. Nós temos tido, inclusive, experiências na Clínica Balance, né, do tratamento integrativo dos nossos pacientes, da melhora significativa após 6 meses de uso de óleo de coco todos os dias. Terceira dica, coloque a colina, esse suplemento maravilhoso para a saúde cerebral e a sua visão também. A colina, ela está muito presente na gema dos ovos, então comer 1 gema a 2 gemas por dia de ovos é muito interessante para a tua saúde, e você pode estar fazendo também a suplementação da colina em cápsula. A gente recomenda geralmente 500 mg por dia de colina, tá? Que você pode estar ingerindo aí manipulado ou comprando pronto a cápsula de colina. Um outro suplemento super interessante para o cérebro também é o ômega 3, rico em DHA. Tem um vídeo meu aqui que eu falo sobre os suplementos específicos para memória. Então, saindo desse vídeo aqui, vai lá, eu falo sobre o ômega 3, falo sobre a ginkgo biloba, sobre a creatina, que são suplementos que você pode estar colocando no seu dia a dia. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Outra dica muito importante é: evite ao máximo o consumo de álcool. Álcool faz mal para o cérebro, faz mal para o fígado, intoxica o nosso cérebro, né? Ele é neurotóxico, então não faz bem, né? Muita gente acha, tá arrasando tomando 1 copo, né? 1 taça de vinho por dia, mas vai trazer mais malefício do que benefício para você. Então, se você quer o benefício do vinho, tome o resveratrol já puro. Você não precisa estar tomando o álcool, que vai trazer neurotoxicidade, hepatotoxicidade, para você ter o benefício do vinho, né? Fumo, nem pensar. Cigarro acaba com o cérebro. Então, se você tá fumando, faça hoje um planejamento para deixar de fumar. Nós temos tratamento na Clínica Balance para isso, né? Para te ajudar a parar de fumar e te ajudar a passar por esse processo de forma muito mais tranquila, tá? Porque não é muitas vezes só decisão, também tem a questão química, e a gente pode te ajudar. Suplemente magnésio. O magnésio, gente, é um mineral essencial para a saúde cerebral, como eu comentei aqui no vídeo. E como que você vai suplementar o magnésio? Magnésio treonato, 500 mg por dia, pelo menos, tá? De 500 a 800 mg. Você pode estar tomando de manhã, por exemplo, 500 e 300 à noite para melhorar o seu sono. O magnésio, ele é responsável por mais de 300 reações no organismo. Entre eles, a transmissão, né, de neurotransmissores entre os nossos neurônios. Então, se não tiver boa quantidade de magnésio, sua memória vai ficar ruim, o seu raciocínio vai ficar lento. Então, é preciso manter magnésio em boas quantidades. Uma forma da gente suplementar, em geral, os minerais é acrescentar 1 colherzinha de sal integral, tá? Uma colherzinha daquela de café pequenininha para 2 litros de água. Ali tem zinco, tem magnésio, tem sódio, tem vários minerais, potássio, que vão estar fazendo bem para o nosso organismo. Geralmente, ó, todo dia de manhã eu pego 2 litros de água, tempero esses 2 litros e vou tomando durante o dia. Passado esses 2 litros, eu, por exemplo, preciso de 2,5 litros por dia por conta do meu peso, eu tomo o restante de água normal. Então, geralmente eu faço isso. Agora, cuidado aí quem tem insuficiência renal, quem tem insuficiência hepática, cardíaca, para não tomar água demais, que você não possa, tá bom? Gente, essas foram algumas dicas práticas para vocês. Se vocês querem saber mais sobre os suplementos específicos para memória, clica nesse link aqui embaixo que eu falei mais em detalhes, tá? Espero que esse vídeo ajude você a identificar aí na sua casa se tem alguém com demência. Então aproveite para compartilhar esse vídeo aqui com outras pessoas também, com a sua família, com seus amigos que estão precisando entender mais sobre esse assunto. Me conte aqui embaixo também de onde você está me assistindo. Você me assiste do Brasil? Que parte do mundo você está? E também deixa aqui as suas dúvidas, o que você gostaria de ver novo aqui no nosso canal. Um beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.